o PT e suas falácias, né? É incrível como durante um período o PT teve o domínio do discurso político no Brasil. O PT foi criado em 1980, passou toda a década de 80 e 90 na oposição, né? Durante 20 anos, portanto, construiu uma legenda de que seu líder era um trabalhador, um operário, muito sofrido, né? Quando ele só trabalhou com registro profissional entre 1964 a 1972, portanto, registro só de 8 anos, né? E desde 72, quando entrou no sindicato como diretor de previdência, deixou de trabalhar. Foi eleito presidente em 2002, portanto ficou 30 anos sem trabalhar, 30 anos. Mas a imprensa sempre dizia, e a universidade, que jogou um papel de legitimação do PT muito grande durante todo esse período, o colocava como um partido limpo, ético, né? E o seu líder, apesar de não trabalhar 30 anos, um presidente operário. O Partido Ético, em 2002, já tinha passado pela Prefeitura de Santo André e cometido muitos crimes. Tinha passado pela Prefeitura de São José dos Campos e cometido muitos crimes. Tinha passado pela Prefeitura de Ribeirão Preto e cometido muitos crimes. Só para ficar no estado de São Paulo. Já tinha desviado dinheiro de sindicatos, né? Já tinha feito negociatas de todos os tipos, mas raramente a imprensa dava destaque e a universidade continuava nos seus estudos, construindo a ideia de que o PT era o primeiro partido de massas brasileiro, o primeiro partido de trabalhadores da história do Brasil, e Lula era o primeiro dirigente sindical autêntico, tal. Jogava na lata do lixo toda a história precedente, como se a história do Brasil começasse com Lula e com o PT. Quando chegou ao poder, criou lá o programa Fome Zero, que foi um verdadeiro desastre com o Frei Beto. Um verdadeiro desastre e tal. Em seguida acaba inclusive se livrando do Frei Beto, mas incorporou o discurso de que era o partido em que enfrentava a miséria e pobreza com enorme eficácia. E era reproduzido por muitos analistas econômicos que elogiavam o PT, por muitos analistas políticos, por muitas consultorias. Eu adoro as consultorias, que erram todas. A Eurásia, desculpe, em particular não acerta uma interpretação de Brasil, mas as consultorias eram brilhantes, e elogiava o combate à fome e à miséria feita por Lula. Em certo momento criaram a classe C, que era a nova classe média, e as pessoas amestradas, pouco críticas, sempre de joelhos para o poder, analistas políticos, analistas econômicos, acreditaram na falácia da classe C, que era a nova classe média. E eu remava contra a corrente e dizia o seguinte: mas cadê nova? Como pode ser uma nova classe média ganhando 1.500 por mês? Mas as pessoas diziam que era a nova classe média, que o PT tinha resolvido o problema da fome, tinha alterado a estrutura de classes da sociedade brasileira, crescendo como crescia tão pouco em tão pouco tempo. Mas era repetido isso, e as pessoas acríticas, né, pouco combativos, se ajoelhavam ao PT e diziam: ele está certo. Lembrem que quando o Lula falou, quando foi descoberto o pré-sal, que o Brasil ia entrar na OPEP. Isso, o Brasil entrar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E tem gente que acreditou no pré-sal, que falou: puxa vida, agora é o bilhete premiado, expressões da época, né? E aqueles que acreditavam que Lula era um estadista. Eu ouvi isso da elite política brasileira, eu ouvi da elite empresarial brasileira, eu ouvi de muitos analistas políticos, de muitos analistas econômicos que eram um estadista. Quando eu escrevi Década Perdida, que tem mais de 10, 12 edições, sabe lá eu parecia um maluco, um doido, porque eu falava que, olha, os 10 anos do PT, entre 2003 e final de 2012, o livro saiu em 2013, era um verdadeiro desastre para o país. Desastre em termos institucionais, desastre em termos econômicos, desastre em termos de projeto para o país e para o nosso futuro. Mas parecia um maluco, um doido, porque a hegemonia era tão grande e a falta de combatividade dos analistas econômicos, dos analistas políticos, da elite política, da elite empresarial, era que o PT tinha revolucionado o Brasil. O PT era um exemplo, tanto que Lula, ao sair da presidência, deveria ser ou secretário-geral da ONU ou presidente do Banco Mundial. E o PT foi vencendo com as suas falácias. A história depois foi demonstrando que aquilo não se sustentava, eram falácias, portanto, e o PT voltou a ser o que é um partido muito mais próximo de uma organização criminosa do que um partido político.